Olá, colega. Eu tive um probleminha aqui na gravação da Live 2. Eu estou tendo que regravar. Estou fazendo isso aqui agora, ok? Se por acaso você está passando aí, entra aí na live e você pode participar. De todo modo, estou gravando. Essa live vai estar... Estou regravando. Essa live vai estar disponível durante uma semana aí no canal Resolve Guru Oficial. E depois desse prazo, ela vai estar disponível no portal www.resolve.guru, ali disponível para os membros do portal. Ok, então vamos lá na regravação da live. Ok, então, antes que eu me esqueça, se você aí ainda não se inscreveu no canal Resolve Guru, digita lá no YouTube Eduardo Moura Resolve Guru Oficial e inscreva-se que você vai ter acesso a um montão de vídeos interessantes, insights para executivos, gerentes e engenheiros. Recordando aqui alguns pontos-chave da Live 1, se você não viu a Live 1, ela está disponível no canal, ela vai ficar lá continuamente disponível, ok? Mas recordando aqui alguns pontos-chave, nós vimos que essa estrutura, como as empresas normalmente estão organizadas, que é a estrutura por áreas departamentais, né, por departamentos, ok? Áreas de especialização vertical aí, de conhecimento, cria uma contradição básica aí no negócio, tá? E essa contradição a gente pode resumir da seguinte frase, ok? Contradição fundamental que esse paradigma de gestão traz é a seguinte: para servir ao cliente, que é o foco central do negócio, as pessoas, nas diferentes áreas da empresa, deveriam trabalhar de maneira integrada ao longo de todo o fluxo de processamento, ok? Mas, para cumprir as metas departamentais, que é o foco central da operação, segundo o paradigma de gestão por departamentos, por causa disso, as pessoas acabam trabalhando de maneira isolada. Aí você tem a contradição. Deveria estar trabalhando de maneira integrada, mas na prática estão trabalhando de maneira isolada em seus departamentos, né? O que fica, então, a causa de esse fluxo de resposta ao cliente, de criação de valor para o cliente, acaba ficando fragmentado, truncado e, portanto, ineficiente, não está entregando os melhores resultados para o cliente, tá? Causa raiz, então, de tudo isso aí, né? Causa raiz é o paradigma de gestão por departamentos. Antídoto contra isso é a gestão por processo. E por quê? Porque a gestão por departamentos, essa sequência aqui já observei em vários casos, a gestão por departamentos produz essas zonas cinzas entre áreas e processos, as interfaces ambíguas, o que faz com que a comunicação e o fluxo de informação sejam cronicamente deficientes entre áreas e processos, tá? Que é a causa raiz de muito incêndio e problemas de qualidade, lentidão organizacional, tá? E acaba impactando a satisfação do cliente lá no final. Okay? Então, para responder a isso, gestão por processos, o que vai fazer é buscar a padronização integrada como tática para satisfazer continuamente todos os stakeholders, partes interessadas no negócio, para que a empresa finalmente funcione como um sistema que realmente responde à sua missão e avança em direção à sua visão de longo prazo. Recapitulando ainda, a definição que é a gestão de processos é uma filosofia administrativa que subordina e integra as áreas funcionais, não elimina as áreas funcionais, a estrutura departamental continua, só que agora está subordinada e está a serviço do fluxo de criação de valor para os stakeholders, ok? E essa é uma grande mudança de paradigma de gestão. Ok.
Vamos aqui ao assunto específico da live de hoje, dessa sessão de hoje, ok? Que é a visão geral da metodologia de gestão por processos. Como é que a gente implementa isso aí na prática? Ok, essa é uma metodologia que eu venho desenvolvendo, como eu já disse, desde 1994, ok? E consiste de duas fases. A primeira fase é um workshop com a direção da unidade de negócios, com a gerência, todo o corpo gerencial, para criar um modelo sistêmico do negócio, tá? Na visão de processos, ok? Palavras importantes aqui são do negócio, ou seja, estamos vendo a empresa como um todo, ok? Toda a unidade de negócios, tá? E vai muito além, então, de cumprir requisitos de norma, de ISO 9000, ou de sistema integrado de gestão. Nós estamos vendo mais além, né, do cumprimento de normas. É todo o business, ok? Portanto, tem que partir necessariamente de uma visão sistêmica desse negócio, ok? E vendo, então, de maneira global. O principal resultado dessa fase, como a gente vai ver em mais detalhe, é o macrofluxo de processos do negócio, ok? Fase 2 é tornar operacional esse macrofluxo. É o que a gente chama de, na fase 2, a padronização integrada dos processos empresariais. A palavra-chave aí é integrada, ok? Não criar ilhas de processos que não se comunicam e, portanto, perpetuariam os problemas lá que a gente mencionou antes. Muito importante aqui, tem que ser nessa ordem. O que não se deve fazer, e que muitas empresas infelizmente fazem, é começar a padronização dos processos de cada área. Ora, isso aí não vai mudar nada, no final você vai ter processos que são ilhas que não se comunicam entre si. Isso é o que não se deve fazer. O que tem que fazer é, primeiro fazer a fase 1, partir do ponto de vista sistêmico, e depois, sem jamais perder de vista esse modelo sistêmico, aterrissar esse modelo na prática, fazendo a padronização integrada. Como que é feita a fase 1? Vamos ver os detalhes da fase 1. Tá? É um workshop, como eu disse, com a direção da empresa, aí estão membros, né, de toda a gerência, gente que sabe tudo que está acontecendo na operação. A primeira etapa desse workshop, é estruturar as necessidades dos stakeholders, as partes interessadas no negócio, ok? Já vamos ver detalhes sobre isso. O segundo momento desse workshop é identificar e inovar, confirmar ou criar processos empresariais que respondem àquelas necessidades das partes interessadas. Definir o macrofluxo do sistema de negócio, ok? Toda a primeira vista da empresa, da unidade de negócios, como um sistema de processos. Ok. Detalhes sobre cada etapa. Estruturação das necessidades das partes interessadas. Então, para cada parte interessada, a equipe gerencial e demais pessoas-chave, que podem ser convidadas aí para o workshop, ok? Começam a levantar, então, e responder a pergunta: o que uma dada parte interessada, por exemplo, clientes, colaboradores, fornecedores, tá? Acionistas, o que essa gente quer para estar satisfeito? Então, é feito para cada stakeholder, é feita essa discussão. E o pessoal começa a levantar, e depois fazemos uma síntese de tudo o que é necessário para satisfazer uma dada parte interessada. Aqui está um exemplo de um cliente de uma fábrica de caixa de papelão, né? Onde você tem, então, num primeiro nível, os requisitos gerais daquela parte interessada, que se desdobram, por sua vez, em requisitos específicos. Ou seja, esse é o conjunto completo, segundo toda a experiência que tem a equipe gerencial, todos os parâmetros que devem ser atendidos através dos processos desenhados para esse fim, para que essa parte interessada esteja totalmente satisfeita e fidelizada com a empresa. Ok? Então,
A checagem final, depois de feito todo esse trabalho de levantamento e síntese dessas necessidades, é a seguinte: ok, se a gente satisfazer, entregar para essa parte interessada, isso, está totalmente satisfeito? Se a resposta for sim, está bem. Se não, esquecemos alguma coisa e completa aqui. Depois, dentro de cada grupo, quando a gente diz, por exemplo, quero um bom serviço de entregas, o que significa isso? São esses requisitos específicos aqui. Quer dizer que se a gente garantir para o cliente, através dos processos, isto, está cumprido para esse cliente o atendimento desse requisito? Se a resposta for sim, então está ok, senão a gente completa. Ok? Resultado disso, você tem para todas as partes interessadas o conjunto completo de necessidades, segundo o conhecimento que a equipe já tem acumulado. Ok. Segundo momento aí é identificar e inovar os processos empresariais. Como que isso é feito, né? A gente parte das atividades repetitivas, aquilo que já está rolando lá no dia a dia da empresa. Tudo que acontece de maneira cíclica, tá? Porque todo processo é cíclico, tá? É repetitivo. Tudo que está acontecendo lá diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente, tudo que é feito com certo ciclo repetitivo, é o ponto de partida aí. A gente escreve em post-its, todas as pessoas que estão em todas as áreas, tudo que acontece na empresa, vão escrevendo, não em nível muito micro e nem muito macro de detalhe, escrevendo as atividades com um grau de detalhe suficiente para que se possa identificar os processos, ok? Então, as pessoas, né, cada representante de área, escreve lá nas folhas o que nesse caso aqui, o que ela, essa senhora, e sua equipe fazem rotineiramente na empresa, tá? E aí, todos escreveram isso e vamos colocando aqui numa parede, tipicamente, e já intencionalmente misturando tudo, ok? Para já começar a romper as barreiras departamentais e focar no que realmente está sendo feito, né, com uma certa finalidade na empresa. Ok, misturamos tudo isso aí, e desse caos aí de post-its, que representam as atividades repetitivas do sistema de negócio, a gente vai vendo e vai agrupando, isso todos fazem, essa é uma técnica que a gente chama de diagrama de afinidades. Vamos agrupando essas atividades por afinidade mútua, porque todo processo é um conjunto de atividades afins. E depois, então, desse agrupamento, a gente vai identificando, toda a equipe reunida vai identificando e classificando aqui os processos, né? Identificando os processos empresariais, resultado de agrupamento de certas atividades afins. Tipicamente sai aí para uma unidade de negócios, dado típico, 80 processos empresariais, ok? Por sua vez, esses processos têm uma afinidade mútua. Aí, agora, agrupando processos afins, a gente identifica os macroprocessos empresariais, ok? E em seguida, a gente o que faz? Classifica esses macroprocessos e processos em 3 categorias, tá? Que são processos primários, processos de apoio ou processos de gestão. Definição de cada tipo, tá? Um processo primário é aquele que cria valor para os clientes. Normalmente tem interface direta com os clientes. Um processo de apoio, como o nome diz, é aqueles que estão suportando o fluxo dos processos primários, fornecendo, né, no momento apropriado, informações, materiais, para que os primários possam fluir. Os processos de gestão, o que eles fazem é olhar amplamente a unidade de negócios e tratar de fazer a sua gestão, ou seja, planejar, controlar e melhorar o sistema de negócio como um todo. Ok, então a partir desse critério, todo o processo recebe uma classificação, tá? E a gente chega então ao que a gente chama de macrofluxo do sistema de negócios. Cada caixinha aqui é um macroprocesso, já classificados como primários de apoio e de gestão. Então essa é a primeira vista sistêmica da unidade de negócios na ótica de processos. É o nível mais alto de visão da gestão por processos.
Nesse workshop também é construída, ou pelo menos começa a construção dessa matriz de necessidades versus processos, onde você vai cruzar. Nas colunas temos os processos e nas linhas temos as necessidades das partes interessadas. É uma matriz bastante grande, mas vale a pena construí-la, porque ela vai servir de base para todo o trabalho de padronização que as diferentes equipes de processo vão fazer na fase 2, a fase seguinte, depois desse workshop com a gerência. Essas bolinhas aqui, bolinha cheia, está indicando que o processo em questão, no seu fluxo de atividades, deve cumprir para essa parte interessada o atendimento dessa necessidade. Por exemplo, aqui, esse é o caso, um exemplo de uma empresa de turismo. Aqui está um processo de desenvolvimento do produto turístico e está cheio de bolinhas negras aqui. O que significa? Né? Significa que lá no fluxo do processo, quando a equipe que vai padronizar esse processo, ou revisar, ou criar, né, ela, tomando essas bolinhas em conta, ela vai criar um fluxo que faça exatamente isso. Por exemplo, o cliente aqui, no caso um turista, diz, olha, eu quero visitar lugares emblemáticos. Tá? Então, é no processo de desenvolvimento de produto que se define quais são esses lugares emblemáticos. Portanto, bolinha cheia aqui significa que esse processo tem impacto direto e forte sobre a atenção dessa necessidade da parte interessada. E assim por diante, os vários processos, ou seja, tudo isso aqui vai servir de guia para o trabalho já de construção dos processos, para que eles façam o que tem que ser feito para as partes interessadas. Outra matriz que sai desse workshop, da fase 1, é a matriz que a gente chama de sistema de indicadores. Tá? Essa é repensar todas as medições e correspondentes políticas do que se deve medir. Então, aqui vai ser definidos 2 níveis de indicadores. Primeiro nível, indicador global de desempenho do negócio. Segundo nível, indicadores dos processos classificados por essa matriz como críticos. E nada mais. É isso que tem que ser medido e o resto deixar de medir para descomplicar a questão da informação. Como que funciona? Essa aqui é uma matriz que eu inventei aí ao longo do tempo. Ela funciona da seguinte maneira. Partimos da visão de longo prazo. O exemplo aqui está em espanhol, mas acho que é tranquilo, né? Visão de longo prazo, que por sua vez é resultado de cumprir com excelência a missão da unidade de negócios, tá? Que por sua vez, para que seja cumprida eficientemente, deve contar com certas condições necessárias ou fatores-chave de sucesso, ok? E então, em função dessas condições necessárias, se define o conjunto de poucos e bons indicadores globais de desempenho do negócio. Indicadores finais, né, de resultado do sistema de negócio. O que faz esse conjunto de indicadores? São formas de monitorar se estamos atendendo, assegurando certas condições necessárias para o cumprimento da missão da unidade de negócio. Tipicamente sai aí 5, 10, 15 indicadores globais de desempenho. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 indicadores globais de desempenho. Ok. Esse é o primeiro nível, então, indicadores globais. Aí a gente cruza esses indicadores com a estrutura de processos, que foi definida no passo anterior. Nas filas aqui estão todos os processos. Aí, por um esquema de pontuação, né, vendo que impacto, quando esse processo, cuja finalidade também já foi definida, quando esse processo cumpre essa finalidade, ele impacta diretamente ou indiretamente algum indicador global. Se a resposta for sim, impacta e fortemente, bolinha pretinha aqui. Se for, tem um impacto indireto, é bolinha branca. Se não tem nada a ver, deixa em branco. Tá? Então, fazendo isso para todos os processos, sai por um esquema de pontuação aqui, onde cada bolinha negra vale 9 pontos e cada bolinha branca vale 3 pontos. Somando tudo isso, você estabelece um esquema de pontuação e um ranking de prioridade, então, ou de impacto relativo do processo sobre os resultados do negócio.
Com base nisso, a equipe gerencial que está aí vai decidindo, olha, esse vai ser um processo que a gente vai classificar como crítico. Nesse caso aqui estão ressaltados em amarelo os considerados críticos. E para esses, e só para esses, é que se define um segundo nível, segunda categoria de indicadores, que são os indicadores de processos críticos. E isso é tudo que deve ser medido, acompanhado periodicamente pela gerência. Ok? Então, descomplicamos um montão de coisas, é nesses indicadores que se deve focar. Cada líder, portanto, de processo crítico é responsável de que esses indicadores, através do trabalho com a equipe do processo, estejam apresentando tendência de melhoria contínua. Ok? Ok. Muito bem. Importante aqui ressaltar que isso precisa ser feito, porque se a empresa tenta operar sob o paradigma de gestão por processos, mas as medições, os indicadores e as correspondentes políticas estiverem ainda presos ao paradigma antigo de áreas departamentais, vamos produzir uma contradição e não vai mudar realmente muita coisa na organização. Tá? Então é preciso fazer isso aqui de repensar os indicadores. Legal, então com isso chegamos ao macrofluxo dos sistemas de negócio, primeira vista da unidade de negócios na ótica de processos, e começa então, depois disso, a fase 2, que demora mais tempo, tipicamente aí 8, 10 meses de implementação, dependendo da quantidade de recursos que se coloque nisso, para executar então toda a integração dos vários processos empresariais. Para isso, você tem, de um lado, a estrutura de líderes de processos e líderes de macroprocessos. Cada processo é definido um líder. Claro que uma mesma pessoa pode assumir a liderança de mais de um processo, né, de acordo com a sua capacidade aí de resposta. Claro, de acordo com vários critérios, complexidade do processo, alcance, todas essas coisas aí, né? E outra equipe, que também é um staff interno, são os facilitadores internos. Podemos chamar isso de equipe de padronização integrada. Que é um facilitador interno? Um facilitador interno é uma pessoa que vai dominar, assimilar com profundidade a metodologia de gestão de processos. É recomendável que essas sejam pessoas certificadas, tá, na metodologia, passa por um processo de certificação, para que possam apoiar os líderes. A responsabilidade primária de implementação, de que o processo esteja funcionando e cumprindo sua finalidade, é a do líder do processo com a sua equipe. Esses são os responsáveis para que isso esteja acontecendo. Para isso, eles contam com o apoio técnico de facilitadores internos, especialistas na metodologia. Ok. Etapas da fase 2, iniciando como um treinamento para toda essa gente, né, os líderes de processos e os facilitadores internos, aprendem a metodologia em todos os detalhes, okay? É o que nós vamos ver aqui nas próximas partes desse curso. Okay? Em seguida, de acordo com aquela prioridade que sai lá dos processos críticos, do seu impacto relativo no negócio, você elabora um plano detalhado de implementação, já com uma fila priorizada para padronizar os processos. É muito importante que o mais rápido possível seja feito o processo, seja instituído o processo que a gente chama de análise de desempenho do negócio, que é o processo que vai marcar, é importante porque ele vai marcar o ritmo de avanço, né, da fase 2, ok? Esse é um processo que, na sua rotina, a ele vão convergir as informações chaves do sistema de negócio. De um lado, você vai ter os indicadores globais de desempenho. Vai vir para esse processo também, para revisão periódica, os indicadores de processos críticos. Vai vir também o status de avanço dos projetos estratégicos da organização. Também vem resultados de auditorias internas e externas de processos. E toda essa informação é analisada tipicamente num ciclo mensal, né? É analisada periodicamente e
tomam as devidas decisões da equipe gerencial, ações corretivas, etc. Ok. Aí, de acordo com a ordem de prioridade, que sai lá da matriz de sistema de indicadores, começa a padronização, primeiro dos processos críticos e depois dos demais processos. Então, em linhas gerais, é isso que acontece na fase 2, ok? Aqui uma matriz também interessante de construir, altamente recomendável nessa fase, porque é uma excelente oportunidade de simplificar drasticamente o peso e o custo da documentação de processos, ok? É o que a gente chama de matriz de requisitos normativos, ok? Como que é essa matriz? Nas colunas você tem os processos e nas linhas, né, você tem todos os requisitos de todas as normas e leis aplicáveis à empresa. E aqui, esse é um trabalho, toma aí alguns dias para fazer essa matriz completinha. Sentam-se os líderes de processos com os especialistas nas normas e leis pertinentes. Aqui só um trecho dessa matriz, é bem grandinha. Se sentam para definir o que cada processo deve, no seu fluxo de atividades, cumprir para as diferentes normas e leis. Então, você tem a oportunidade, num único passo de padronização, realmente, na prática, integrar automaticamente na rotina de processo, do processo correspondente, a atenção, a satisfação de todos os requisitos, né, de normas e leis pertinentes. Isso faz com que você deixe de ter um montão de manuais pesados, manual de qualidade, manual ambiental, manual de saúde ocupacional, todas essas coisas, diferentes normas e leis. Você passa a ter um único manual super enxuto de gestão por processo. Realmente, aí estão fazendo, de verdade, gestão integrada do sistema de negócio. Ok, então, recomendável fazer essa matriz para que as equipes de padronização tenham de um lado essa matriz e do outro lado a outra matriz de necessidade versus processo. E com essas bolinhas está aí uma indicação clara do que cada processo deve fazer em termos de atender requisitos e necessidades. Legal, então uma oportunidade de reduzir drasticamente o peso e também o custo da documentação. Ok. Aí a gente parte para um segundo nível já, buscando aterrissar na operação o macrofluxo de processos. Segundo nível de desdobramento é o que a gente chama CIPOC de macroprocesso, né? Estrutura CIPOC, nós vamos ver mais para frente como trabalhar com isso, como fazer em detalhe. A sigla vem do inglês, para quem não sabe, Supplier Input Process Output Customer. Fornecedor, entrada, processo, saída, cliente, né? Ok? Então, aqui está um exemplo, aquele caso da empresa de turismo, um exemplo do macroprocesso de comercialização. Dentro da caixa do macroprocesso, a gente vê aí que existem 6 processos. Então, você está visualizando como é que esses processos conversam entre si, internamente ao macroprocesso, e também na estrutura CIPOC, quais são os processos fornecedores de um lado, processos clientes do outro, e as principais entradas e saídas, né? Entradas que dão os processos fornecedores e saídas que vão desse macroprocesso para os processos clientes. Então, você já começa com essa estrutura CIPOC, que é chave, o coração da padronização integrada, você já começa a instituir o fluxo horizontal, né? Você começa a juntar os cabos aí, não deixar cabo solto, ok? Muito importante, então, fazer isso para todos os macroprocessos identificados aí para a organização. Ok. Último nível de desdobramento da gestão do processo, no nível já operativo, no nível operacional, tá? Na mesma estrutura CIPOC, só que agora sim, no nível detalhe de operação, estão numa única página
todos os fornecedores, todas as entradas, onde que utiliza essas entradas, todas as atividades que fazem os diferentes cargos envolvidos no fluxo de atividades, todas as saídas e todos os clientes internos ou externos deste processo. Ou seja, aí está já no nível operacional, né, a padronização, a integração entre áreas e processos da organização. Tá? Esse é o coração da padronização integrada. Okay? Depois nós vamos ver mais detalhes sobre o diagrama CIPOC detalhado, como eu chamo. Ok, e aí então é o último nível de desdobramento da padronização integrada, orbitando ao redor do processo estão os demais instrutivos, detalhes de operação, instrutivos operacionais, instruções de trabalho, como eu queira chamar, registros, né, correspondentes, essas coisas aí, no que tange a documentação do processo. Ok, eu de propósito escolhi aqui nesse caso um processo complexo, você vê que é um montão de atividades aí, que um montão de gente realiza, com várias entradas e saídas. Mas veja bem aqui, o procedimento que padroniza esse processo é um arquivo Word com 3 páginas. A primeira é a página de título. Então é uma documentação super enxuta, ok? Porque com apenas, digamos, 2 páginas de um arquivo Word e o diagrama CIPOC como anexo, está totalmente padronizado de maneira clara, visual, um processo complexo aqui nesse caso, ok? Um processo comercial, e com isso, essas poucas páginas e o diagrama CIPOC atende todos os requisitos normativos, legais, pertinentes, e cumpre tudo o que tem que cumprir para as partes interessadas em questão, clientes, aqui no caso, e outras partes interessadas. Ponto muito importante aqui, já desde o início, na construção do CIPOC, como a gente vai ver, você precisa envolver as pessoas que estão realmente na operação, estão lá no Gemba do processo, tá? No lugar onde ocorrem as coisas, gente que tem experiência no dia a dia de fazer as atividades, ok? Isso cria também, cria um ambiente participativo, é um canal de exercício da criatividade de toda essa gente, é uma coisa muito poderosa que acontece na fase 2, na empresa. Você é capaz até de sentir esse clima, né, essa energia ali no ar, quando as várias equipes de processo estão reunidas para criar, melhorar, gerar ideias, uma coisa muito interessante. Okay? Isso também vai minimizar a resistência à mudança, porque as pessoas que são os que executam o processo já se apoderam, já tiveram chance de opinar, de sugerir, de colocar sua criatividade em jogo, ok? E, portanto, quando chega a fase final de fazer o processo funcionar, é o nosso processo, são as nossas soluções, são as nossas ideias de como devem fluir as coisas. Isso é muito diferente do estilo antigo de fazer, que vai lá um especialista de processos, conversa com as pessoas, observa e depois ele se fecha em 4 paredes e define como tem que ser o fluxo do processo. Aí ele cria um pacotão de documentação e volta para dizer, pessoal, é assim que tem que fazer. Isso aí é muito inferior, não vai funcionar legal, melhor fazer do jeito que eu estou falando, né, de forma participativa, envolvendo todo o pessoal desde o início. Nessa fase, também o pessoal usa a sua criatividade para colocar um olho crítico, fazer uma análise crítica do processo e ver onde pode melhorar, eliminar desperdícios, interrupções, ineficiências em geral, coisas que não agregam valor. Aqui está um exemplo que nós vamos ver em mais detalhes depois, né, nas próximas sessões do curso. Então, você vai aprender como fazer, aqui está um exemplo simples de análise de valor agregado, né? O que está ressaltado aqui em vermelho são interrupções no fluxo. Essas filas, as linhas dessa tabela aqui vieram do CIPOC, são atividades do CIPOC, né? E onde está ressaltado em vermelho, por alguma razão houve interrupção do fluxo, ou seja, portanto, truncamento aí, né? E como que a equipe pode fazer para que o lead time de resposta desse processo seja muito mais ágil. Ok,
só um exemplo de técnicas que a equipe com sua criatividade vai usando. Depois, detalhes, nós vamos ver mais para frente disso. Resumindo, então, os 3 níveis da padronização integrada. Primeiro nível, macrofluxo. Segundo nível, macroprocesso, já na forma de CIPOC. E terceiro e último nível, o CIPOC de processo, já em detalhe operacional. E é isso, não precisa complicar muito. Resultados dessa padronização integrada. Né? Você tem de maneira clara, precisa, cristalinamente clara, né? A definição de todas as interfaces, fornecedores com suas entradas, saídas, os clientes, as responsabilidades, né, claramente definidas, quem faz o quê, quando, né, faz, etc. Tudo isso. Okay? E a partir disso, é muito fácil, esse é um excelente recurso aí para, por exemplo, para recursos humanos. É muito fácil e fica super claro definir o perfil profissional que a operação requer das diferentes pessoas, né? Fica muito fácil ver qual é esse perfil. Por exemplo, um cargo X intervém no processo A, B, C e D. O que ele faz nesse processo? Você vai lá no CIPOC, no diagrama de fluxo do processo. Ah, ele faz tal tipo de atividade, toma tal tipo de decisão, faz tal tipo de análise, usa certo tipo de ferramenta informática ou conhecimento técnico. Então, com isso é fácil para um profissional de recursos humanos identificar o conjunto de competências, habilidades, né, conhecimentos que esse cargo deve ter na empresa. Ok? Depois fica fácil cruzar esse perfil com as pessoas que estão executando esses cargos para ter, então, identificação desses gaps de treinamento e ter um final disso aí, um plano de treinamento focado nas necessidades da operação nesse momento. Ok. Como eu comentei, só o fato de botar essa gente que participa do dia a dia do processo, né, para usar sua criatividade, já sai uma porção de melhorias, simplificação, agilização das coisas, eliminação de desperdícios, né, muitas melhorias são geradas aí pela equipe. Já comentei também a vantagem de fazer dessa forma, a documentação é super enxuta, ok? E é uma excelente oportunidade de incorporar aos processos a contribuição das demais metodologias de melhoria organizacional, tipo teoria das restrições, Lean, Six Sigma. Você padroniza o uso, esse know-how fica aí documentado na organização. Você pode ter, por exemplo, se você não fizer isso, né, você pode ter gente que conhece muito de Lean, implementa uma porção de coisas lá de controle visual, em chão de fábrica, por exemplo, essas coisas aí. Mas esse pessoal vai embora e chega outro grupo de pessoas, eles não vão entender exatamente o que é aquele montão de coisas ali. Então, pode ser que muito know-how vá embora com as pessoas que deixaram a organização. Já se você incorpora isso aos processos, então, por exemplo, tem aqui um estoque de produto terminado, um supermercado de produto acabado. Você tem lá como que opera, padronizado, como que opera o sistema de Kanban, o painel Kanban, todas essas coisas, por exemplo, né? Está tudo documentado. Vem a próxima geração de pessoas, vai encontrar já tudo mastigadinho, como é que deve ser, ou seja, não se perde muito desse know-how chave para a empresa. Ok? E também é um excelente momento de repensar, simplificar, tá? Reduzir até o peso, né, da estrutura organizacional. Porque agora o papel central dos departamentos é servir ao fluxo dos processos. E isso, em maior ou menor grau, vai ter um impacto na própria estrutura. É uma oportunidade aí de enxugar, como se disse, aplanar, né? Tornar mais horizontal essa estrutura organizacional. Não existe necessidade tanto de níveis hierárquicos, como é típico na estrutura departamental. Então, existe uma oportunidade de, a rigor, você precisaria, você tem pessoal operativo. Se são muitas pessoas envolvidas no mesmo processo, você pode ter necessidade,
pode ser necessário algum nível de supervisão, chefia. Tá? Depois você tem líder de processo, gerente de macroprocesso e acabou. A partir daí você já está no Olimpo, né? Nível de diretores ou de unidades de negócio, tá? Presidentes, esse tipo de coisa. Então, a oportunidade de você reduzir, de simplificar e agilizar, eficientizar, digamos assim, a estrutura organizacional. Ok, encerro aqui essa sessão com a apresentação rápida de um caso real. O que sai como resultado dessa fase 1? Okay? Vamos ver aqui um caso, eu coloquei um nome fictício aqui, Muebles Acme, móveis, uma fábrica de móveis, e também tem a parte de comercialização. Existe a fábrica e existe a comercializadora, que gerencia então várias redes, né, uma rede de várias lojas para vender os móveis. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui esse arquivo, e esse arquivo vai estar disponível para download para os membros do portal Resolve.guru. Os membros VIP vão ter possibilidade de fazer o download desse arquivo para ter como referência. Então vamos lá, deixa eu abrir esse arquivo aqui. Começando aqui na primeira etapa lá da fase 1, que é a estruturação, identificação e estruturação das necessidades das partes interessadas. Tá? Nesse caso aqui, dessa fábrica de imóveis, foi feita toda aquela discussão de levantamento e síntese dos requisitos gerais e requisitos específicos dos stakeholders. Aqui então você tem stakeholder, um segmento de clientes, famílias, famílias que compram móveis para a sua casa. Tá? Também tem os clientes corporativos. O que quer essa gente para estar satisfeito? Quais são os requisitos gerais e quais são os requisitos específicos correspondentes que devem estar satisfeitos, então, através dos processos. Tá? Que quer o colaborador para estar satisfeito? Que quer o acionista para estar satisfeito? Que quer os fornecedores, né? Provedores em espanhol. A comunidade, o governo, que quer todo esse conjunto de stakeholders, o que eles necessitam para estar satisfeito. Tá? Então, esse é o ponto de partida da gestão do processo. A gestão do processo quer buscar, através de uma forma sistemática, através dos processos empresariais, satisfazer todo esse conjunto de necessidades das diferentes partes interessadas. Então, aí está o que sai essa etapa da fase 1. Em seguida, a equipe faz todo aquele levantamento e agrupamento das atividades repetitivas para identificar, então, os macroprocessos e processos. Tá? E aí, em seguida, para cada processo é definida uma frase sucinta que estabelece, então, a razão de ser do processo, a finalidade. O que esse processo, o seu fluxo de atividades deve entregar, deve cumprir. Essas são as finalidades dos processos. E também a finalidade do macroprocesso. O que esse conjunto de processos afins tem que fazer, tá? Como resultado. Cumprir qual finalidade maior aqui. E aí sai, então, essa estrutura de macroprocessos e processos, já classificados como processos primários, com um esquema também de codificação, que nós vamos ver mais para frente em detalhe. Okay? Macroprocessos primários, tudo que começa aqui com 1, os primários, depois vem os processos, né, os macroprocessos de apoio, tudo que começa aqui com 2 é macroprocesso de apoio, tá? E com os respectivos processos. Aqui não está completo o nível de finalidade, nesse caso nós tivemos tempo nesse caso aqui, né, de fazer só o dos primários, ficou pendente de fazer o resto. Mas você tem processo primário, processo de apoio, processo de gestão, os que começam aqui com codificação 3, tá? Tudo isso é feito aqui. Tá? Além disso, você também tem a estrutura de liderança. Tá? Aqui eu apaguei os nomes, mas para cada processo é definido um líder, ok? E para cada macroprocesso também se nomeia um gerente de macroprocesso. Normalmente é um gerente da própria estrutura funcional, departamental, que assume esse novo papel aí no esquema de gestão por processo. Então,
Estrutura, isso aqui a gente chama de estrutura de liderança, os gerentes de macroprocesso e líderes de processo. Tá? Eu falei que tem aqui mais ou menos, tipicamente, uns 80 processos, né? Vamos ver quanto que tem nesse caso aqui, tá? Só de curiosidade aqui, nesse caso, da Muebles Acme, saíram, vamos ver quantos aqui, final, um momentinho, esse processo de gestão, saíram aí, olha lá, 82 processos empresariais. Não significa que você vai ter 82 líderes, seria um exército de líderes. Normalmente, uma mesma pessoa, às vezes, pode ser líder de alguns processos desses. Okay? Tá, só para ilustrar alguns detalhes práticos aí. Muito bem, a matriz de indicadores também, resultado importante desse workshop, né? Você tem aqui o exemplo da Muebles Acme, nesse caso ressaltado em laranja, os processos críticos, porque tem alto impacto sobre os indicadores globais de negócio. Nesse caso aqui, nós temos um conjunto de 7 indicadores globais que monitoreiam as condições necessárias de cumprimento da missão. Ok, então aqui sai a definição dos indicadores de processos críticos, tá? E aí está. Também é construída, nesse caso aqui, a gente começou a construção da matriz necessidades versus necessidades versus processos, tá? Então, aqui está o exemplo, para todas aquelas necessidades, o que deve fazer os diferentes processos, né? A bolinha negra significa que o fluxo, o diagrama CIPOC, no caso desse processo, tem que ter atividades que entregam, que satisfazem a necessidade correspondente da cada parte interessada. Ok? Então, de acordo com a quantidade aí de bolinhas negras, tá? A equipe já sabe o que o processo deve fazer. Ok, o que mais temos aqui? Bom, aí, como detalhe, nesse caso aqui, também foi definido já um plano de projeto, né, para atividades para que a fase 2 prossiga, né? Então, aí está, nesse caso aqui, as atividades, um cronograma básico, né, e um esquema de acompanhamento periódico da equipe e da gerência para que esse projeto avance. É um projeto estratégico, nesse exemplo aqui, saiu de um planejamento estratégico, a decisão de trabalhar com gestão por processos, e, portanto, está sendo acompanhado como tal, como um projeto estratégico para a empresa, com seu respectivo grau de prioridade. Tudo isso vai sendo reportado, o avanço dessas tarefas e do projeto como um todo vai sendo acompanhado com um esquema de semáforo, aqui está uma sugestão de cores, né, que nesse caso essa empresa adotou, para visualizar, né, e especialmente o que está sinalizado pela equipe como vermelho, né, situação mais crítica que requer uma ação corretiva. Beleza? Então esse aqui, o caso Acme, Muebles Acme. Voltando aqui, então, a nossa apresentação. Ok. Esse foi o caso dos móveis Acme. Muito bem. Agende aí a próxima live. Coloca um lembrete para você. No próximo sábado, dia 11 de abril, às 10 da manhã, vamos estar continuando esse curso de gestão por processos para que uma dada unidade de negócio realmente passe a operar de maneira fluida, eficiente, todo o seu conjunto de processos, satisfazendo os stakeholders, as partes interessadas no negócio. Até o próximo sábado, a gente se vê às 10 horas da manhã, dia 11 de abril. Tchau, tchau.